As lágrimas que escorriam pelo rosto de Toby Bennett, de 7 anos, refletiam-se nos talheres de prata polidos do restaurante mais exclusivo de Bellevue. O seu pai, William Bennett, o bilionário de tecnologia de 39 anos, cujo nome enchia o horizonte de Seattle, sentava-se à sua frente, absorto numa conversa com investidores que não conseguiam parar de olhar desconfortavelmente para a criança que chorava silenciosamente. Toby, por favor, sussurrou William, com uma voz que misturava constrangimento e exasperação. Já conversamos sobre isso. Come o teu jantar. Mas Toby não conseguia parar. Os seus ombros pequenos tremiam enquanto tentava abafar os soluços. O seu prato intocado de macarrão com queijo gourmet esfriava. O 5º aniversário da morte da sua mãe tinha passado há apenas 3 dias. E William estava tão consumido pela maior fusão da história da sua empresa que nem se lembrou. Amélia Rodrigues, uma empregada de mesa de 28 anos, com olhos castanhos calorosos e mãe solteira de uma filha de 6 anos, observava a cena do outro lado da sala de jantar. Nos seus 3 anos a trabalhar no Ivory Tower, ela tinha servido inúmeras celebridades e magnatas dos negócios. Mas algo no desespero silencioso do menino chamou a sua atenção de uma forma que ela não podia ignorar. Está tudo bem com as vossas refeições, senhores. Amélia aproximou-se da mesa com graciosidade experiente, mas seus olhos estavam fixos em Toby. Está tudo bem, respondeu William secamente, mal tirando os olhos do tablet, onde as projeções das ações rolavam sem parar. O menino está apenas cansado. Amélia ajoelhou-se ao lado da cadeira de Toby, quebrando todos os protocolos do estabelecimento 5 estrelas. Você gostaria de um macarrão com queijo fresco? Posso pedir ao chefe para fazer com mais queijo, sussurrou ela, alto o suficiente para que o menino ouvisse. Toby olhou para cima, os seus olhos azuis, uma imagem espelhada dos do pai, cheios de lágrimas. Ele abanou a cabeça levemente. Sabe, disse Amélia suavemente, às vezes, quando a minha filha está triste, inventamos histórias sobre as pessoas ao nosso redor. Como aquele senhor ali. Ela acenou discretamente com a cabeça em direção a um senhor idoso que jantava sozinho. Aposto que ele é um astronauta secreto que já andou na Lua. Um pequeno lampejo de interesse passou pelo rosto de Toby. Queres tentar? Perguntou ela. Toby hesitou, depois sussurrou. A senhora de vestido vermelho está a fugir de casa porque o seu tigre de estimação ficou muito grande. O riso de Amélia foi genuíno e caloroso. Isso é melhor do que o meu. Você é bom nisso. Pela primeira vez naquela noite, um pequeno sorriso surgiu no canto da boca de Toby. William olhou para ele, surpreso com a mudança no comportamento do filho. Seu olhar encontrou o de Amélia, e por um momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento, talvez, ou uma pergunta. Devo voltar ao trabalho, disse Amélia, levantando-se. Mas se precisarem de mais alguma coisa, é só chamarem pela Amélia. Quando ela se virou para sair, Toby agarrou a sua mão. Obrigado, sussurrou ele. Amélia apertou os seus pequenos dedos gentilmente antes de voltar às suas tarefas, sem saber que essa pequena interação mudaria o curso de todas as suas vidas. Mais tarde naquela noite, quando o restaurante esvaziou e o grupo dos Bennett se preparava para sair, William aproximou-se do balcão de pagamento enquanto Toby esperava perto do guarda-roupa. A sua empregada esta noite foi a Amélia, certo? Perguntou William ao maître. Sim, Sr. Bennett. Espero que tudo tenha sido satisfatório. William acenou com a cabeça, com uma expressão indecifrável. Ela foi gentil com o meu filho. Gostaria de deixar algo extra. Ele colocou o seu cartão preto no balcão ao lado de um cartão de visita. E, por favor, entregue-lhe isto. Diga-lhe para ligar se estiver interessada em um cargo diferente. O maître ergueu uma sobrancelha, mas sabia que não devia questionar William Bennett. Claro, senhor. Do outro lado do restaurante, Amélia limpava a sua última mesa, calculando mentalmente quanto das gorjetas desta noite iria para a próxima festa de aniversário de Lucia e quanto para o aluguer, que estava sempre atrasado. Trabalhar no Ivory Tower pagava melhor do que a maioria dos restaurantes, mas o custo de vida em Seattle significava que ela estava sempre a um passo de uma emergência financeira. Amélia, chamou o gerente. Preciso falar consigo antes de sair. Ela seguiu-o até o escritório com a ansiedade a aumentar. Será que tinha quebrado muitas regras ao falar com o rapaz Bennett? Seria um aviso? Ou pior, estaria a ser despedida?
O Sr. Bennett deixou isto para si? Ele entregou-lhe um envelope com o cartão de visita e uma gorjeta de $5.000. Os joelhos de Amélia quase cederam. Isso é impossível. Deve ser um erro. William Bennett não comete erros com dinheiro, respondeu o gerente secamente. E ele pediu especificamente que você ficasse com isto. Com as mãos trêmulas, Amélia abriu o envelope. Dentro havia um cheque que a fez suspirar, juntamente com o cartão de visita que dizia simplesmente William Bennett, o CEO da Bennett Technologies, com um número de telefone pessoal escrito à mão no verso. Isto é loucura, sussurrou Amélia. Isso não é tudo, continuou a recepcionista. Ele mencionou algo sobre um cargo. Amélia olhou para o cartão de visita com 1000 pensamentos passando pela sua cabeça. Que tipo de cargo um bilionário ofereceria a uma empregada de mesa? E por que ela? A resposta veio 3 dias depois, quando o seu telefone tocou com um número desconhecido enquanto ela levava Lucia da escola para casa. Senhora Rodrigues, aqui é Patrícia Winters, assistente executiva do Sr. Bennett. Ele gostaria de saber se você estaria disponível para uma entrevista amanhã de manhã. Entrevista? Amélia repetiu, observando Lucia a saltitar na calçada. Para que cargo exatamente? O Sr. Bennett prefere discutir isso pessoalmente. O carro irá buscá-la às 9 horas. Isso se encaixa na sua agenda? Antes que Amélia pudesse processar o que estava a acontecer, ela se viu concordando, desligando e olhando para o telefone incrédula. Naquela noite, depois de colocar Lucia na cama, Amélia pesquisou online informações sobre William Bennett. Os resultados foram impressionantes. Gênio da tecnologia que criou a sua primeira empresa aos 19 anos, bilionário aos 30, viúvo aos 34, quando a sua esposa Elizabeth morreu num acidente de avião particular. As fotos mostravam um homem impressionantemente bonito, com olhos azuis penetrantes, geralmente com um ar sério ou ligeiramente irritado com a câmera. Muito poucas fotos incluíam o seu filho, e as que incluíam eram principalmente de eventos formais, com o menino sempre parecendo solene além da sua idade. Um artigo de 3 anos atrás chamou a sua atenção. Bennett se recusa a contratar outra babá após tentativa de sequestro do filho. Aparentemente, uma babá contratada por uma agência havia participado de um plano para sequestrar Toby e pedir resgate. O plano foi frustrado, mas William ficou extremamente protetor e desconfiado desde então. É por isso que o menino parecia tão triste? Amélia perguntou em voz alta. Sem mãe, pai distante e ninguém mais para cuidar dele. Na manhã seguinte, depois de deixar Lucia na escola, Amélia encontrou um carro preto elegante à espera do lado de fora do seu modesto prédio de apartamentos. O motorista abriu a porta sem dizer nada e ela entrou no banco de trás, sentindo-se completamente deslocada com a sua melhor roupa para entrevistas, um vestido azul marinho simples que ela tinha encontrado em liquidação no ano anterior. A sede da Bennett Technologies dominava o horizonte de Seattle, uma estrutura imponente de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. Amélia sentiu um nó no estômago quando o elevador a levou até o andar executivo, onde Patrícia, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, saíram. Senhora Rodrigues, seja bem-vinda. O Sr. Bennett vai recebê-la agora. O escritório era exatamente como Amélia esperava. Minimalista, caro, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. O que ela não esperava era Toby sentado num canto da enorme sala, construindo silenciosamente algo com blocos eletrônicos, enquanto o pai digitava num ecrã holográfico. William olhou para cima quando ela entrou, com uma expressão cuidadosamente neutra. Senhora Rodrigues, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira em frente à sua secretária. Senhor Bennett, Amélia acenou com a cabeça, tentando projetar uma confiança que não sentia. Admito que estou curiosa para saber que cargo o senhor tem em mente para alguém com as minhas qualificações. William a estudou por um momento antes de falar. Naquela noite no restaurante, o meu filho estava a chorar. A senhora se ajoelhou e sussurrou algo para ele que o fez sorrir. O que a senhora disse? A pergunta pegou Amélia de surpresa. Sugeri que inventássemos histórias sobre as outras pessoas no restaurante. É um jogo que brinco com a minha filha quando ela está chateada. O olhar de William intensificou-se. E como soube que era isso que ele precisava? Amélia olhou para Toby, que fingia não estar a ouvir. Eu não sabia. Só sei o que funciona com a minha filha. As crianças geralmente precisam mais de conexão do que de soluções.
Um lampejo de algo. Reconhecimento. O arrependimento cruzou o rosto de William. É exatamente por isso que a chamei aqui hoje, Sr. Rodrigues. Não estou à procura de uma funcionária para a minha empresa. Estou à procura de alguém para o Toby. A mente de Amélia acelerou enquanto processava as palavras de William. Alguém para o Toby? Como uma ama? Não exatamente. Os olhos de William voltaram-se brevemente para o filho antes de voltarem para Amélia. O Toby tem tutores, segurança e funcionários domésticos que garantem que as suas necessidades físicas sejam atendidas. O que lhe falta é, ele hesitou, parecendo incomumente inseguro, uma presença emocional consistente. Amélia concluiu baixinho. William assentiu, cerrando os dentes. Sim, o artigo que você sem dúvida leu, a tentativa de sequestro. Amélia reconheceu. Isso mal arranha a superfície. William inclinou-se para a frente, baixando a voz. Houve 3 incidentes separados. O primeiro foi com a ama da agência. O segundo foi com um amigo da família que acabou por estar a trabalhar para a concorrência na esperança de usar o Toby contra mim. O terceiro. A sua voz endureceu. O terceiro foi com a tia materna dele. Os olhos de Amélia arregalaram-se. A própria tia dele. A irmã da Elizabeth culpou-me pelo acidente de avião. Ela ficou instável. Tentou tirá-lo da escola. William passou a mão pelo cabelo impecavelmente penteado, perturbando momentaneamente o seu arranjo perfeito. Garantia a segurança física de Toby, mas à custa da sua felicidade. O incidente no restaurante deixou isso dolorosamente claro. Do outro lado da sala, Toby abandonou qualquer pretensão de não estar a ouvir. As suas pequenas mãos pararam de se mover sobre os blocos de construção eletrônicos, a cabeça ligeiramente inclinada na direção da conversa deles. Sr. Bennet, disse Amélia com cuidado, qual é exatamente a posição que está a oferecer? William levantou-se e caminhou até a janela, de costas para ela. Estou a oferecer-lhe um papel como companheira do Toby, alguém que possa estar presente para ele de maneiras que eu não consegui. Iria buscá-lo à escola, passar as tardes com ele, acompanhar-nos a jantares e eventos. Essencialmente, seria a presença estável e carinhosa de que ele precisa. Quer contratar-me para cuidar do seu filho? Amélia não conseguiu esconder a incredulidade na voz. William virou-se com uma expressão fechada. Quero contratá-la para mostrar a ele que é seguro formar laços novamente. O meu filho não sorri de verdade há 3 anos, senhora Rodrigues. Não até você falar com ele. Amélia olhou para Toby, que rapidamente desviou o olhar, fingindo estar absorto nos seus blocos novamente. O seu coração doía por aquele menino solitário. Tenho uma filha, disse ela. Lucia tem 6 anos. Não posso simplesmente abandoná-la por este cargo. Traga-a, respondeu William instantaneamente. Toby poderia se beneficiar da interação com uma criança da mesma idade. Você teria uma suíte em nossa casa, escola particular para a sua filha e um pacote de remuneração que garantiria a educação futura dela até a pós-graduação, caso ela escolhesse esse caminho. Amélia ficou sem fôlego. A oferta era mais do que generosa. Era algo que mudaria a sua vida, mas algo parecia errado em comercializar uma ligação emocional. E se não der certo, se o Toby não responder a mim, ou não se der bem com a Lucia, 3 meses, William contou. Tente por 3 meses. Independentemente do resultado, criarei um fundo para a educação da sua filha. Amélia levantou-se, precisando se movimentar. É muita coisa para processar, Sr. Bennet. O senhor está basicamente me pedindo para mudar nossas vidas com base em uma interação de 5 minutos com o seu filho. Estou pedindo que confie no que vi nessa interação. Pela primeira vez, a emoção crua rompeu a fachada controlada de William. Entrevistei 37 candidatos dos melhores programas de psicologia infantil. Nenhum deles se conectou com o Toby da maneira que você se conectou naqueles 5 minutos. Antes que Amélia pudesse responder, a voz fraca de Toby rompeu a tensão. Gostei das histórias dela. Os 2 adultos viraram-se para olhar para ele. Ele não se tinha movido do lugar, mas agora olhava diretamente para eles. E ela não falou comigo como se eu fosse estúpido. A simples afirmação pairou no ar, carregada de significado. Amélia respirou fundo. Preciso de falar com a Lucia. Isto também a afeta. Claro, William acenou com a cabeça. Tire o fim de semana para pensar.
A oferta permanece válida até segunda-feira. Quando Amélia se preparava para sair, Toby de repente levantou-se e caminhou até ela. Ele estendeu um dos seus blocos de construção eletrônicos. Para a sua filha, disse ele solenemente. É um protótipo. A empresa do meu pai fabrica-os. Comovida com o gesto, Amélia aceitou o presente. Obrigada, Toby. É muito atencioso da tua parte. Do lado de fora do imponente edifício da Bennett Technologies, Amélia encostou-se a um pilar de betão, segurando o bloco eletrônico na mão, sentindo-se como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. O emprego resolveria todas as preocupações financeiras que ela já teve. Mas a que custo? Estaria ela a vender a sua capacidade de se preocupar genuinamente? E como é que a Lucia se adaptaria a uma mudança tão dramática? Naquela noite, depois de a Lucia adormecer, Amélia ligou para o seu amigo mais próximo, Darius, que geria o centro comunitário local onde a Lucia frequentava programas extracurriculares. Ele quer pagar-te para seres uma mãe substituta? Perguntou Darius, incrédulo, depois de Amélia explicar a situação. Isso é uma bobagem de filme da Hallmark. Não é tão simples assim, Amélia suspirou. Acho que ele realmente quer alguém que possa se conectar com Toby, e os benefícios para Lucia seriam incríveis. Mas Darius questionou. Mas eu estaria vivendo no mundo deles, um mundo de jatos particulares e coberturas. O que acontece quando a Lúcia e eu nos habituarmos a isso? Então acaba. Como é que voltamos atrás? Ela torceu o fio do telefone nervosamente. E se eu começar a gostar do Toby de verdade? Ele já perdeu tanto. Não posso ser mais uma pessoa que desaparece da vida dele. Darius ficou em silêncio por um momento. Já estás a pensar como uma mãe para este miúdo. E só o viste uma vez. A observação atingiu Amélia com força. Esse é o problema, não é? Já consigo ver como seria fácil me importar com ele. O fim de semana passou num borrão de listas de prós e contras, discussões com Lucia sobre a possível mudança e noites sem dormir ponderando a decisão. Lucia inicialmente ficou animada com a ideia de morar num castelo, sua interpretação da mansão Bennett que ela tinha visto em fotos online, mas ficou mais contida quando percebeu que isso significava deixar seus amigos e o ambiente familiar do pequeno apartamento deles. Mas terias a tua própria sala de jogos, tentou Amélia, observando atentamente o rosto da filha. E poderíamos poupar dinheiro para aquelas aulas de dança que querias. Lucia levantou os olhos do seu desenho. Ainda te veria todos os dias? A pergunta partiu um pouco o coração de Amélia. Claro, Mia, mais do que agora, na verdade. Eu não teria que trabalhar tantas horas. No domingo à noite, Amélia tomou sua decisão. Ela aceitaria a oferta de William, mas com condições. Ela ligou para o número do cartão de visita dele. Sr. Bennett, aqui é Amélia Rodrigues. Pensei na sua proposta. E a voz dele era cuidadosamente neutra. Aceitarei com 3 condições. Ela respirou fundo. Primeiro, a Lucia e eu manteremos o nosso apartamento durante o primeiro mês. Ficaremos na sua casa durante a semana, mas voltaremos para a nossa casa nos fins de semana. Segundo, quero uma estratégia de saída clara se as coisas não derem certo, incluindo apoio transitório para o Toby. E terceiro, ela hesitou antes de prosseguir. Preciso de saber que está comprometido em estar mais presente na vida do Toby. Não serei um substituto para si. O silêncio do outro lado da linha prolongou-se tanto que Amélia temeu ter ido longe demais. Finalmente, William falou. Essas são condições razoáveis. A terceira, no entanto, pode ser um desafio dada a minha agenda. Então ajuste a sua agenda, respondeu Amélia, surpreendendo-se com a sua ousadia. Toby não precisa de perfeição. Ele só precisa de presença. Outra longa pausa. A senhora é dura nas negociações, senhora Rodrigues. Quando se trata do bem-estar das crianças, eu sou muito boa. Concordo com os seus termos. A Patrícia entrará em contato consigo amanhã com os detalhes. Fiel à sua palavra, a Patrícia ligou na segunda-feira de manhã com um plano abrangente. A Amélia começaria na semana seguinte. Um carro transportaria a Lucia e para a sua escola atual, até que fossem tomadas providências para a sua transferência, e a equipa de segurança dos Bennett instalaria medidas adicionais no apartamento de Amélia para os fins de semana que passariam lá. O que Patrícia não mencionou, e o que Amélia não poderia ter previsto, foi a tempestade mediática que eclodiu na quarta-feira de manhã, quando um blog de negócios de Seattle publicou a manchete. Bilionário Bennett muda empregada de mesa e filha para a mansão da família.
Ao meio-dia, a história já havia sido divulgada pela mídia nacional, e na hora do jantar, paparazzi estavam acampados do lado de fora do prédio de Amélia. "É verdade que você é a nova namorada de William Bennett?" gritou um repórter enquanto Amélia levava Lucia rapidamente do carro até a entrada do prédio. "É uma situação do tipo, uma bela mulher?" gritou outro. Lucia segurou a mão de Amélia com força. "Mamãe, por que eles estão tirando fotos nossas?" "Continue andando, Mika", sussurrou Amélia, tentando proteger o rosto da filha com o corpo. "Não olhe para eles." Dentro do apartamento, o telefone de Amélia tocou. O nome de William apareceu na tela. "Estou enviando segurança agora", disse ele sem preâmbulos. "PP, arrume o que você precisa. Você vai se mudar para a casa hoje à noite. É exatamente por isso que eu não queria adiar." "Mas nosso acordo", começou Amélia. "As circunstâncias mudaram." William a interrompeu. "Eles estão a verificar os seus antecedentes neste momento. Pela manhã saberão tudo, desde a sua pontuação de crédito até a sua média do ensino secundário. É a isso que quer expor a Lucia?" Amélia olhou para a filha, que espreitava ansiosamente pela persiana da janela, para a multidão que se reunia lá embaixo. "Não", ela admitiu baixinho. "Não é isso que eu quero. A equipa de segurança estará aí em 15 minutos. Eles vão lidar com a imprensa e levá-la para fora em segurança." A voz dele suavizou-se um pouco. "Sinto muito por isso, Amélia. É a infeliz realidade de estar ligado à minha família." Ao desligar, Amélia percebeu com um sentimento de desânimo que isso era apenas o começo. Ela tinha ingenuamente pensado que poderia manter a sua antiga vida separada do novo papel que estava a assumir. Agora, parecia que esses mundos estavam a colidir de maneiras que ela não podia controlar. A propriedade dos Bennett se estendia por 5 acres em Medina, com o lago Washington brilhando além dos jardins bem cuidados. Quando o veículo da equipa de segurança passou pelos portões imponentes, Amélia sentiu como se estivessem a entrar em outro mundo. Lúcia pressionou o rosto contra a janela, com os olhos arregalados ao ver a mansão modernista iluminada contra o céu noturno. "É mesmo um castelo", sussurrou ela. O chefe de segurança Marcus Reynolds, um ex-militar com olhos gentis que contrastavam com sua aparência intimidadora, olhou para elas pelo espelho retrovisor. "O Sr. Bennett preparou a ala leste para vocês duas. Ela tem sua própria entrada e protocolos de segurança." "Toby já está dormindo?" Amélia perguntou, olhando para o relógio. Eram quase 22 horas, bem depois da hora de dormir das duas crianças. "Não, senhora. Ele está à espera com o pai na sala de estar principal." O hall de entrada era um espaço imponente de mármore e vidro, minimalista, mas inegavelmente luxuoso. William levantou-se quando eles entraram, com uma expressão tensa. Ao lado dele, Toby estava sentado de pijama, segurando um elefante de pelúcia gasto, um item surpreendentemente comum em um ambiente tão extraordinário. "Peço desculpas pelas circunstâncias", disse William formalmente, embora seus olhos revelassem uma preocupação genuína. "A atenção da mídia deve diminuir assim que encontrarem uma história mais interessante." Lucia escondeu-se parcialmente atrás de Amélia, oprimida pelo ambiente desconhecido e pela intensidade da presença de William. Toby percebeu a sua timidez e deslizou da cadeira, aproximando-se com o elefante de pelúcia estendido. "Esta é a Ellie", disse ele baixinho. "Ela ajuda quando as coisas são assustadoras." Lúcia hesitou, depois aceitou o elefante com um pequeno sorriso. "Obrigada", sussurrou ela. A simples troca pareceu aliviar a tensão na sala. Os ombros de William relaxaram ligeiramente, e Amélia sentiu uma onda de gratidão por Toby pela sua consideração. "Talvez devêssemos todos descansar um pouco", sugeriu William. "Marcos irá mostrar-vos os vossos aposentos." Os aposentos revelaram-se uma luxuosa suíte de 3 quartos com cozinha, sala de estar e uma sala de jogos repleta de brinquedos que deixariam qualquer criança tonta de excitação. Mas Lucia estava exausta demais para explorar e adormeceu quase imediatamente no seu novo quarto. Amélia ficou à janela, olhando para o lago iluminado pela lua, tentando processar o turbilhão de acontecimentos do dia. Uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. "Só estou a verificar se vocês têm tudo o que precisam", disse William quando ela abriu a porta. "Estamos bem, obrigada." Amélia hesitou, depois acrescentou.
Acho que devemos conversar sobre o que aconteceu hoje, sobre a atenção da mídia. William cerrou os dentes. Pediu a Patrícia para emitir um comunicado esclarecendo o seu papel. E qual é exatamente o meu papel, Sr. Bennet? Porque os repórteres pareciam convencidos de que sou a sua mais recente conquista. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas o estresse do dia tinha esgotado a sua paciência. É a companheira do Toby, respondeu William, com um tom igualmente seco. Nada mais. Então talvez devesse deixar isso mais claro para o seu círculo social, porque alguém passou essa história para a imprensa. Amelia cruzou os braços. Não vou deixar a minha filha exposta a esse tipo de rumores. A expressão de William escureceu. Garanto-lhe que estou tão descontente quanto você. A minha equipa está a investigar a fuga de informação. Ele fez uma pausa e acrescentou com relutância. Pode ter sido Christine Harlow, uma mulher com quem tenho me encontrado ocasionalmente. Estritamente eventos de negócios. Nada sério. Ela estava no restaurante na noite em que você e Toby interagiram. O seu desconforto era evidente. Ela pode ter tirado as suas próprias conclusões. Amélia pressionou os dedos nas têmporas. Então, a sua quase namorada tem ciúmes da mãe solteira da classe trabalhadora que você contratou para cuidar do seu filho? Esse é exatamente o tipo de drama que eu esperava evitar. Pela primeira vez, um leve sorriso tocou os lábios de William. Quando você coloca dessa forma, parece bastante absurdo. O momento inesperado de leveza quebrou um pouco da tensão entre eles. Amélia percebeu como as feições dele se suavizavam quando não estava carrancudo, como os olhos se enrugavam ligeiramente nos cantos, revelando um homem que talvez antes sorrisse com mais facilidade. Devemos estabelecer algumas regras básicas, disse ela, voltando a concentrar-se. Pelo bem das crianças, William acenou com a cabeça. Concordo, mas talvez pela manhã. Foi um dia longo para todos. Quando ele se virou para sair, Amélia chamou-o. O Toby sabe por que estou aqui? A verdade, quero dizer. William parou. Ele sabe que está aqui para passar tempo com ele. Os detalhes do nosso acordo não são importantes. Com todo o respeito, Sr. Bennet, para mim são. Não vou mentir para ele. William a observou por um longo momento. Sua honestidade é revigorante. Boa noite, Sra. Rodrigues. Boa noite, Sr. Bennet. Os dias seguintes estabeleceram uma espécie de rotina. As manhãs começavam com o café da manhã na cozinha principal. Inicialmente eram momentos constrangedores em que William verificava seus e-mails enquanto as crianças comiam em silêncio, mas gradualmente o clima foi se aquecendo à medida que a exuberância natural de Lucia quebrava o gelo. Amélia levava Toby para a escola com a segurança a segui-los discretamente. Depois voltava para ajudar Lucia a se adaptar ao novo ambiente antes de ir buscar Toby à tarde. A atenção da mídia, como William havia previsto, diminuiu gradualmente, mas o estrago já estava feito. O rosto de Amélia havia sido espalhado pelos tabloides e as especulações sobre seu relacionamento com William persistiam nas colunas de fofocas. Uma tarde, 2 semanas após o início do acordo, Amélia estava a ajudar Toby com o seu projeto de ciências no conservatório da propriedade, quando Patrícia apareceu na porta. Menina Rodrigues, há alguém no portão a perguntar por si. Um tal Sr. Darius Coleman. Amélia animou-se. O meu amigo do centro comunitário. Pode deixá-lo entrar, por favor? Patrícia hesitou. O Sr. Bennet tem protocolos sobre visitantes. Eu autorizo, disse a voz de William ao aparecer atrás da sua assistente. Deixe-o entrar. A reação de Darius à propriedade dos Bennet foi de admiração exagerada, mas a sua cordialidade era genuína ao abraçar Amélia com força. Olhe para si, brincou ele, vivendo num palácio de vidro literal. É temporário, lembrou-lhe ela, embora a afirmação parecesse cada vez mais incerta. Em apenas 2 semanas, as duas crianças tinham criado uma ligação que seria doloroso romper. Depois de apresentar Darius a Toby, Amélia deixou o menino com o seu projeto para conversar em privado com o seu amigo no terraço. Então, o bilionário. Darius ergueu uma sobrancelha enquanto se sentavam com vista para os jardins. Ele é tão frio como parece nas entrevistas? Amélia considerou a pergunta. Ele é complicado, ferozmente protetor de Toby, brilhante nos negócios, mas completamente perdido quando se trata de conexão emocional. Ela fez uma pausa. Acho que a morte de Elizabeth quebrou algo nele. E as especulações da mídia sobre vocês dois, completamente inventadas, disse Amélia com firmeza.
ignorando a pequena agitação que às vezes sentia quando William entrava numa sala. Estou aqui pelo Toby. Darius lançou-lhe um olhar compreensivo, mas não insistiu. Em vez disso, entregou-lhe um envelope. Por falar no motivo da minha vinda, o centro comunitário recebeu isto ontem. É endereçado a si. Amélia abriu e encontrou um documento com aspecto oficial no interior. Enquanto lia, o seu rosto empalideceu. O que é? Perguntou Darius, preocupado. É da irmã de Elizabeth Bennet, tia de Toby. Ela entrou com um pedido de direito de visita e alega que sou uma influência inadequada para Toby. As mãos de Amélia tremiam. Ela está a usar as histórias dos tabloides como prova de que William está a criar um ambiente imoral para o filho. Isso é ridículo, protestou Darius. Tu és a pessoa mais moral que conheço. Ela alega que William e eu estamos a ter um caso e que isso é confuso para Toby. Amélia ficou agitada. Preciso de contar a William. Eles o encontraram em seu escritório em casa, numa videochamada com executivos. Ele encerrou a reunião imediatamente quando viu a expressão de Amélia. O que aconteceu? Ela entregou-lhe o documento em silêncio. Seu rosto endureceu enquanto lia, um músculo se contraindo em sua mandíbula. Victoria, murmurou ele, depois olhou para Amélia. Sinto muito por você ter sido arrastada para isso. Ela vem tentando ter acesso ao Toby há anos. Por que ela enviaria isso para o centro comunitário? Perguntou Amélia. A expressão de William ficou preocupada. Para intimidar-te? Para fazer-te sair? Ela é perigosa. Amélia pensou em Lucia. Nas duas crianças potencialmente em risco. Não fisicamente, mas ela é manipuladora e persistente. William pousou o documento. Vou pedir à minha equipa jurídica para tratar disso. Entretanto, devemos ter cuidado com as aparições públicas. Naquela noite, depois de as duas crianças adormecerem, Amélia encontrou William na cozinha, a beber um copo de uísque no escuro, o que não era habitual. Estive a pensar na petição da Victoria, disse ela, servindo-se de um copo de água. Talvez eu devesse afastar-me temporariamente, só até isso passar. William abanou a cabeça. Isso só prejudicaria o Toby. Ele está a prosperar com a sua presença aqui. Ele tomou um gole de uísque. Sabe que ele agora dorme a noite toda, sem pesadelos pela primeira vez em anos. Amélia encostou-se ao balcão. Não quero ser a razão pela qual ele perde a tia. Victoria perdeu esse privilégio quando tentou tirá-lo da escola, disse William bruscamente. Depois, mais calmamente, acrescentou. Elizabeth nunca teria querido a irmã perto de Toby. Não depois do que aconteceu. O que aconteceu além do que foi noticiado? William ficou em silêncio por tanto tempo que Amélia pensou que ele não iria responder. Então, Victoria deveria estar naquele avião com Elizabeth. Elas discutiram naquela manhã, e Victoria pegou um voo mais tarde. A voz dele ficou tensa. Após o acidente, ela ficou obcecada com a ideia de que eu tinha planejado tudo, que eu queria Elizabeth morta. Era o luto se transformando em delírio, mas ela se convenceu de que era verdade. Isso é horrível, murmurou Amélia. Para todos vocês, a pior parte, continuou William, olhando para o seu copo, é que havia verdade misturada com a ilusão dela. Elizabeth e eu estávamos com problemas. Ela achava que eu estava muito focado na empresa. Não estava presente o suficiente com o Toby. Ele olhou para cima, com os olhos assombrados. Ela estava certa. A confissão pairou no ar entre eles, crua e honesta, de uma forma que Amélia não esperava do bilionário controlado. Estou a cometer os mesmos erros com o Toby agora, admitiu ele baixinho. É por isso que precisava de si. Antes que Amélia pudesse responder, as luzes da cozinha se acenderam de repente, revelando Toby parado na porta, com uma expressão angustiada. Está a pagar para ela gostar de mim, sussurrou ele com a voz embargada. Não é real. William empalideceu. Toby? Mas o menino já se tinha virado e fugido, os seus pequenos passos ecoando pelo corredor. Toby, espera! Chamou Amélia, indo atrás dele. William agarrou-lhe o braço. Deixa-me, por favor. Os seus olhos encontraram-se e, naquele momento, algo mudou entre eles. Um reconhecimento de preocupação partilhada que transcendia o seu acordo formal. William encontrou Toby na casa da árvore com vista para o lago, um refúgio que Elizabeth tinha projetado para ele antes de morrer. O menino estava sentado com os joelhos encostados no peito, o rosto manchado de lágrimas. Tu mentiste, acusou ele quando William subiu pela entrada. Vocês dois mentiram.
Não sobre cuidar de ti, disse William suavemente, mantendo distância. Nunca sobre isso. Mas tu estás a pagar a ela, insistiu Toby. Para fingir. William respirou fundo. Eu paguei para ela vir aqui. Sim, mas o que aconteceu desde então? Como ela cuida de ti? Como Lucia se tornou tua amiga? Nada disso pode ser comprado, Toby. Isso é real. O menino desviou o olhar sem se convencer. A mãe disse, não se pode comprar as pessoas. A tua mãe, disse William cuidadosamente, era a pessoa mais sábia que eu já conheci. E ela estava certa. Ele aproximou-se, sentando-se ao lado do filho. Cometi um erro ao tentar resolver um problema da única maneira que conhecia, com dinheiro. Mas Amélia está a ensinar-me que há algumas coisas que o dinheiro não pode resolver. Toby olhou para o pai com vulnerabilidade e esperança em sua expressão. Gostas mesmo dela? A pergunta lhe apanhou William desprevenido. Respeito-a muito. Não foi isso que perguntei. William quase sorriu com a perspicácia do filho. Pareces a tua mãe, suspirou ele. Sim, Toby, gosto mesmo dela. Mas isso não significa que ela sinta o mesmo. Toby pensou nisso. Ela pode sentir. Ela sorri para ti de maneira diferente do que sorri para outros adultos. Da boca de uma criança, a observação teve um peso surpreendente. Antes que William pudesse processá-la, a voz de Amélia chamou lá de baixo. Toby, Sr. Bennet, vocês estão aí em cima? Estamos a descer, respondeu William, ajudando Toby a levantar-se. Mas quando chegaram à porta da casa na árvore, Toby deteve-o. Pai, não quero que a Amélia seja mais paga para ser minha amiga. William acenou lentamente com a cabeça. Eu entendo. O que nenhum dos dois percebeu ao descer era que essa conversa daria início a uma série de eventos que mudariam irrevogavelmente a vida de todos. A manhã seguinte trouxe consigo uma tensão não expressa. Amélia preparou o pequeno almoço como de costume, mas Toby estava calado, evitando o olhar dela. William já tinha saído para uma reunião matinal, deixando apenas um bilhete a dizer que voltaria para o jantar. O Toby está zangado conosco? Sussurrou Lucia, enquanto ajudava a pôr a mesa, sensível à mudança na atmosfera. Ele ouviu algo que o confundiu, explicou Amélia cuidadosamente. Às vezes, os adultos fazem acordos complicados que não fazem sentido para as crianças. Como quando disseste que estávamos apenas a visitar esta casa, mas agora vivemos aqui, perguntou Lucia com franqueza infantil. A observação inocente atingiu Amelia como um golpe físico. Ela realmente tinha dito a Lucia que a situação era temporária. No entanto, 3 semanas se passaram sem nenhuma menção ao retorno ao apartamento. A constatação levantou questões incômodas sobre sua própria disposição de entrar nessa vida luxuosa. Exatamente assim, murmurou ela. Às vezes os planos mudam. Ao pequeno almoço, Toby comeu em silêncio enquanto Lucia conversava sobre a sua nova escola. Quando Amélia perguntou se ele estava pronto para ir para a escola, ele acenou com a cabeça sem levantar os olhos. A viagem foi desconfortavelmente silenciosa, até que Amélia finalmente falou. Toby, sei que o que ouviste ontem à noite te magoou, mas quero que saibas que o meu carinho por ti é verdadeiro. Não fazia parte de nenhum acordo com o teu pai. Toby olhou pela janela. Mas ele paga-te. Sim, Amélia reconheceu. Ele paga. E inicialmente foi por isso que vim. Mas agora ela procurava palavras que uma criança de 7 anos pudesse entender. Agora eu ficaria aqui mesmo sem isso. Por quê? A única palavra continha um mundo de vulnerabilidade. A garganta de Amélia apertou-se. Porque tu és importante para mim, Toby. Tu e o teu pai são importantes. O menino finalmente olhou para ela, estudando seu rosto como se procurasse por algum sinal de mentira. O meu pai disse que gosta de você de verdade. A revelação inesperada fez o coração de Amélia bater mais forte. Mas antes que ela pudesse responder, eles chegaram à escola. Tenha um bom dia, ela disse enquanto Toby caminhava em direção à entrada. Ele parou, virou-se e deu-lhe um abraço rápido e forte antes de correr para dentro. Ao regressar à propriedade, Amélia encontrou Patrícia à espera no átrio, com uma expressão séria. Senhora Rodrigues, houve uma novidade com Victoria Bennet. Ela está a pedir uma reunião consigo. Amélia sentiu um aperto no estômago. Será que o William sabe? O Sr. Bennet está indisponível no momento. O seu voo para São Francisco foi desviado devido a problemas mecânicos. Patrícia entregou-lhe um cartão de visita.
Victoria está hospedada no Fairmont. Ela foi bastante insistente. Amelia estudou o cartão. Acha que eu não devo ir, não é? A máscara profissional de Patrícia escorregou ligeiramente. Entre nós. Não, mas ela ameaçou ir à imprensa novamente se você recusar. Depois de deixar Lucia na sua nova escola, Amélia se viu dirigindo para o Fairmont, com os pensamentos em turbulência. Encontrar-se com Vitória parecia uma traição à confiança de William. No entanto, ignorá-la parecia potencialmente pior para todos. Victoria Bennet estava à espera no salão do hotel, uma mulher impressionante cuja semelhança com a sua falecida irmã era evidente nas fotografias que Amelia tinha visto. Pessoalmente, porém, Victoria não tinha o calor que brilhava nos olhos de Elizabeth nessas imagens. Senhora Rodrigues, Victoria cumprimentou-a com uma avaliação fria. Obrigada por ter vindo. Quero deixar claro, Amélia começou imediatamente. Estou aqui para evitar mais atenção da mídia que prejudicaria Toby. Nada mais. Os dedos perfeitamente cuidados de Victoria tamborilaram na xícara de chá. Admirável e exatamente por isso eu queria conhecê-la. Ela se inclinou para a frente. Acredito que você se preocupa genuinamente com o bem-estar do meu sobrinho. Sim, confirmou Amélia com cautela. Então talvez compreenda a minha preocupação. William isolou sistematicamente Toby da família da mãe, de qualquer pessoa que o lembrasse de Elizabeth. A fachada composta de Victoria rachou ligeiramente. Ele é filho da minha irmã, a minha única ligação com ela. Apesar do cansaço, Amélia sentiu uma pontada de simpatia. Compreendo isso, mas tentar tirá-lo da escola não era a solução. Um ato desesperado do qual me arrependo profundamente, admitiu Victoria. Mas William não me deu alternativa. Ela olhou diretamente nos olhos de Amélia. Não estou a pedir a custódia, apenas visitas, supervisionadas se necessário. Por que está a contar-me isso? Não tenho influência sobre as decisões de William. Victoria sorriu levemente. Não tem? O homem que não deixou ninguém aproximar-se nos últimos 3 anos mudou-a para a casa dele. Isso diz muito. Amélia mexeu-se, desconfortável. O nosso acordo é profissional, talvez, mas poderia ser mais. A voz de Victoria suavizou-se. Acho que a Elizabeth teria gostado de si. Ela valorizava a autenticidade acima de tudo, algo que o meu cunhado perdeu de vista após a morte dela. Antes que Amélia pudesse responder, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de William. Onde está? A segurança diz que saiu sem eles. Liga imediatamente. Tenho que ir, disse ela, levantando-se abruptamente. Victoria estendeu a mão para ela. Apenas pense no que eu disse. Pelo bem de Toby, ele merece conhecer a família da mãe. A viagem de volta à propriedade dos Bennet foi repleta de emoções conflitantes. Parte de Amélia compreendia o desejo de Victoria de manter uma ligação com o sobrinho. No entanto, a proteção feroz de William vinha de uma preocupação genuína com o bem-estar de Toby. William estava à espera na entrada quando ela chegou, com uma expressão tempestuosa. Encontraste-te com a Victoria? Perguntou ele sem preâmbulos. Como é que... A segurança localizou-te. Responde à pergunta. A raiva explodiu no peito de Amélia. Estás a mandar seguir-me para tua proteção, William rebateu. Que tu deliberadamente evitaste para te encontrares com alguém sobre quem eu te avisei explicitamente. Ela ameaçou ir à imprensa novamente, Amélia explicou, tentando manter a voz calma. Eu fui impedir isso. William cerrou os dentes. É isso que ela quer que penses. A Victoria manipula todos à sua volta. Ele andou de um lado para o outro no átrio. O que é que ela disse? Que só quer direitos de visita, que sente falta da sua ligação com a Elizabeth através do Toby. Amélia hesitou. William, é possível que ela tenha mudado genuinamente? Que só queira fazer parte da vida dele? Não, disse ele categoricamente. Não é. Tu não sabes do que ela é capaz. Então ajuda-me a entender, implorou Amélia, porque do meu ponto de vista, impedir Toby de ver a família da mãe parece desnecessariamente severo. Algo na expressão de William mudou. Uma rachadura na sua armadura. Meu escritório. Agora, na privacidade do seu santuário minimalista, William destrancou uma gaveta, pegou um arquivo e o colocou na mesa entre eles. As avaliações psiquiátricas de Victoria, ordenadas pelo tribunal após o incidente na escola. Amélia abriu o arquivo hesitante, folheando relatórios que detalhavam ideias paranoicas, tendências obsessivas e recomendações para internação involuntária que Victoria havia evitado deixando o estado.
Ela foi diagnosticada com um transtorno delirante, explicou William calmamente, exacerbado pela dor, mas presente antes da morte de Elizabeth, de acordo com o ex-marido dela. Amélia olhou para cima, atordoada. Ela parecia tão racional. Ela pode ser quando isso serve ao seu propósito. William esfregou as têmporas. Não mantenha o Toby longe dela por maldade, Amélia. Faço isso para protegê-lo da instabilidade dela. A revelação lançou uma nova luz perturbadora sobre o comportamento calmo de Victoria. Sinto muito, disse Amélia suavemente. Eu deveria ter confiado no teu julgamento. A expressão de William suavizou-se inesperadamente. Tu estavas a tentar fazer o que achavas certo para o Toby. Não posso culpar-te por isso. Ele sentou-se pesadamente na cadeira. É uma das coisas que passei a admirar em ti. O momento parecia precariamente equilibrado entre limites profissionais e algo mais profundo. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar novamente, o telefone de William tocou. Patrícia com notícias que mudaram tudo. Victoria está na escola do Toby, disse William, com o rosto pálido ao desligar. Ela usou a sua reunião como distração. Eles correram para a escola. William fez chamadas urgentes para a segurança e a polícia, enquanto Amélia lutava contra uma culpa esmagadora. Quando chegaram, a cena era caótica. Carros de patrulha com luzes piscando, pais preocupados reunidos do lado de fora, administradores da escola tentando manter a ordem. O diretor Davis os recebeu na entrada. Sr. Bennett, Srta. Rodrigues, saibam que Toby está seguro. Ele está no meu escritório com o conselheiro escolar. Onde está a Victoria? William perguntou. A segurança a deteve antes que ela pudesse chegar à sala de aula do Toby. A polícia a levou sob custódia. O diretor hesitou. Mas há outra coisa que vocês devem saber. Toby viu quando ela foi presa. Ele ficou bastante chateado, não com medo, mas preocupado com ela. No escritório do diretor, encontraram Toby sentado em silêncio, segurando Ellie, a elefanta. Quando os viu, correu primeiro para William, envolvendo os braços à volta da cintura do pai. Depois, para a surpresa de Amélia, estendeu a mão para ela. A tia Victoria estava a chorar, disse ele solenemente. Ela mostrou-me fotos da mãe. William ajoelhou-se ao nível de Toby. Lamento que tenhas visto isso, amigo. Ela está doente? Perguntou Toby. Como a mãe estava antes de morrer. A pergunta inocente revelou o quanto o menino compreendia sobre a história conturbada da sua família. Sim, respondeu William honestamente, mas um tipo diferente de doença, do tipo que os médicos podem ajudar. Mas ela tem de querer essa ajuda. Enquanto dirigiam para casa, Toby sentou-se entre eles no banco de trás do veículo de segurança. Amélia sentiu uma mudança fundamental na dinâmica entre eles. A crise tinha eliminado as pretensões, deixando 3 pessoas que passaram a precisar umas das outras. Naquela noite, depois de Toby e Lucia finalmente adormecerem, Amélia encontrou William no terraço, olhando para o lago iluminado pela lua. Tomei uma decisão, disse ele sem se virar. Vou rescindir o nosso acordo. O coração de Amélia afundou. Mas antes que ela pudesse falar, William continuou. Contratei-te para dar ao Toby o que eu não podia dar, mas hoje percebi que me escondia atrás desse acordo, usando a tua presença como desculpa para manter uma distância emocional do meu próprio filho. Ele virou-se para ela com uma expressão aberta que ela nunca tinha visto antes. Preciso de ser o pai que o Toby merece. E tu? Ele fez uma pausa, parecendo lutar para encontrar as palavras certas. Tu mereces mais do que ser uma empregada nesta casa. O que estás a dizer? Amélia perguntou com cuidado. Estou a dizer que gostaria que tu e a Lucia ficassem, mas não como parte de qualquer acordo financeiro. William deu um passo à frente. Estou a dizer que o Toby precisa de ti e de mim. Ele parou com uma vulnerabilidade evidente nos olhos. Descobri que também preciso de ti. A admissão pairou no ar entre eles, honesta e sem rodeios. E a comunicação social? Amélia perguntou. As especulações. Deixa-os especular. William respondeu com uma determinação recém-descoberta. Passei 3 anos a esconder-me da vida depois da Elizabeth. Não quero mais esconder-me. Amélia pensou nas palavras de Toby no restaurante naquela primeira noite. A observação sussurrada que deu início a tudo. Ele só precisa de uma mãe. Mas agora ela entendia que não era tão simples assim. O que Toby precisava, o que todos precisavam era de conexão, da coragem para formar um novo tipo de família a partir dos pedaços quebrados de suas vidas separadas.
Chega de acordos financeiros, ela concordou baixinho. Mas talvez uma parceria pelo bem das crianças no início, e então William estendeu a mão para ela, seu toque hesitante, mas cheio de promessas. E então veremos aonde isso nos leva. 6 meses depois, o mesmo restaurante onde se conheceram foi palco de uma pequena comemoração, o aniversário de 8 anos de Toby. O menino que antes chorava silenciosamente agora ria abertamente, ensinando a Lucia o seu jogo favorito de inventar histórias sobre estranhos. O homem com a gravata azul, Toby sussurrou para ela, é secretamente um super-herói que consegue falar com peixes. De jeito nenhum, Lucia riu. Ele é obviamente um pirata disfarçado. Olha o brinco dele. Do outro lado da mesa, a mão de William encontrou a de Amélia debaixo da toalha de mesa, os seus dedos entrelaçando-se naturalmente. As manchetes já haviam passado para outras histórias há muito tempo. Victoria estava a receber tratamento como parte de um acordo judicial, e a mansão Bennet havia se transformado lentamente de um monumento estéril ao luto em um lar cheio da vibração desordenada da vida familiar. Eles estão felizes, observou Amélia baixinho, observando os rostos animados das crianças. William apertou a mão dela gentilmente. Todos nós estamos. Ele fez uma pausa, depois acrescentou com sua honestidade característica. Acho que a Elizabeth aprovaria. O quê? Perguntou Amélia. Os olhos de William, já não assombrados, mas claros e presentes, encontraram os dela, sobre nós aprendermos a viver novamente, sobre encontrarmos família em lugares inesperados. Como se fosse uma deixa, Toby levantou os olhos do jogo com Lucia e sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos olhos, substituindo as lágrimas que antes se refletiam nos talheres polidos deste mesmo restaurante. Naquele sorriso, Amélia viu tudo o que importava. Não a mansão, nem a segurança, nem a riqueza, mas a alegria simples e profunda de pertencer. 2 lugares inesperados, ela concordou, levantando o copo em um brinde silencioso à jornada que os uniu. Uma jornada que começou com as palavras sussurradas de uma garçonete e um bilionário, era o único filho, e os levou ao lugar mais valioso que qualquer fortuna poderia comprar.